Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos. Aqui é o pedaço do canal que nós dedicamos ao estudo da lição da Escola Sabatina, mas a gente pega a lição da Escola Sabatina em inglês, trazemos o texto de inglês ali e damos uma traduzida, damos uma entendida nela, uma discutida nela em português, para ficar mais claro quais são os versos ali, o que está trazendo ali de vocabulário e para melhorar o meu inglês e o seu inglês, né? Essa que é a nossa ideia aqui nesse canal aqui. E vamos lá para a lição de Thursday, August 28. Vigilance. Vigilance, você sabe que é a ideia de vingança, né? Vengeance. Diz aqui, ó. Beloved, né? Amados. Never agree yourselves. Never avenge yourselves, né? Nunca vinguem a si mesmo. Nunca se vinguem. But let it to the wrath of God, né? Isso é papel de Deus. Essa é uma coisa que deixar isso com Deus, sabe? Deixar isso nas mãos de Deus. For it's writing, vengeance is mine, and I will repay, says the Lord. Né? Que a vingança é do Senhor e Ele vai reparar isso daí. Tá aqui em Romanos, né? Never take your own revenge, beloved, but leave it wrong for the wrath of God, né? Mas deixem deixem isso daí nas mãos de Deus. For it is writing, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Né? A vingança é minha, eu vou reparar isso daí. E também está no texto de Deuteronômios. Vengeance is mine, and the retribution. In due time, no tempo correto, no tempo de que tem a due date, né, que é o tempo de você pagar a tua conta, né, a data de validade, né? Então no tempo certo, the food will split. For the day their clamor is near, and the impending things is hustling up them. Ou seja, no dia certo essas pessoas vão receber a vingança. Deus vai reparar as pessoas, vai fazer a vingança correta, de maneira correta, né? A gente não pode esperar. What the promises, a promessa é que Deus vai fazer a vingança. And the command in this verse, the command is don't avenge, okay? Never avenge yourselves. Não entre em vingança, não faça vingança por você mesmo. E a promessa é God will repair it. Deus é o Deus da vingança e Ele vai reparar as pessoas no tempo certo. Until the Lord brings the justice to lacking now, it was the duty of Judes, and achievement is held to implement the law, and to determine just punishment to the harm or injury occurred. Então, veja que Deus ele deu uma ordem para os juízes de Israel para eles serem equalities, né, para eles buscarem igualdade, e nessa equality eles teriam que julgar as pessoas com justiça e na mesma proporção do que as coisas acontecem. Para quê? Para evitar esse sentimento de vingança. Imagine que é uma nação só, então os irmãos ali, os filhos dos filhos dos filhos, eles são, na verdade, todos uma nação, todos eles são filhos de Jacó, todos eles são parentes, e de repente eles iam começar a entrar em conflito e tal. Para não se desencadear isso, Deus pegou e deu essas ordens dos juízes, que os juízes eles tinham que ser comedidos e tem que fazer as coisas na medida certa para que isso não se torne uma vingança. Deus procura para que a gente não faça vingança, porque a vingança é dele, não nossa. Né? Essa que é a ideia, essa é mais ou menos a continuidade do verso que nós lemos ontem, do eye by eye, tooth by tooth, né? Olho por olho, dente por dente. Né? Por quê? Por causa que se você perder um olho, você tem que tirar o outro olho da pessoa? Não, a ideia é ser equivalente, né? Hoje em dia, naquela época era muito comum, as pessoas eram bárbaras, então faziam exatamente aquilo que está acontecendo para se sentir vingados, né? Mas a ideia é mais ou menos de proporcionalidade, né? E Jesus vem trazendo uma ideia bem maior que é, gente, ignore isso daí, porque para você não buscar a vingança, essa que é a ideia, né? Don't look for the vingança. Se a gente lê Mateus, é a mesma ideia, né? Desses textos, que fala que vai ter a punição. Existe a punição agora, né, que ela tem que ser proporcional ao que está acontecendo, mas quem vai dar a punição correta, quem vai fazer isso daí, não é nós. Olha só o que diz aqui. Em contexto de Mateus, a gente não vai ler por causa do tempo, mas Mateus, Lucas, que eles dão essa ideia, né, que Jesus ele fala sobre a vingança. Vamos ler só um texto aqui. Lucas 23 diz aqui, ó. Be glad in that day, you leap your joy.
For behold, ou seja, naquele dia você vai se alegrar, aquele dia vai estar legal pra caramba. Que dia? É o dia da vingança. É o dia que Deus vai pegar e vai fazer a vingança para todo mundo que precisa, nesse dia. Your reward is great in heaven. Ou seja, a sua recompensa vai ser grande lá no céu. Então, fica tranquilo. Naquele dia você vai receber. Que dia? É o dia da vingança do Senhor, o dia da volta de Jesus, o dia que Deus vai separar as pessoas e vai vindicar, né? Vai vingar aqueles. Né? Essa que é a ideia, é Ele que vai fazer. E aqui, ó. In this context, Jesus tells us to be perfect as your Father in heaven is perfect. It means, nós temos que ser perfeito como o nosso Deus é perfeito no céu. Né? E ele não procura vingança. Ele é perfeito. É só ele que consegue julgar essas causas. É só ele que consegue ver as proporcionalidades. É só ele que consegue realmente fazer valer a justiça. A gente faz uma justiça aqui que é uma justiça mais ou menos. Você sabe, né? A justiça aqui no mundo, esquece, nunca é perfeita. Mas a ideia é, vamos fazer o mais perfeito possível, porque deixa o que faltar, deixa nas mãos de Deus, que Ele vai fazer todas as coisas. Because Father is the heaven, is perfect. Yeah? Your Father in heaven is perfect. How can we, as perfect God himself, será que nós podemos ser tão perfeitos como Deus? And self-love is overcrashing characteristic of love, né? Esse amor em si mesmo, esse amor por todas as pessoas é uma característica de Deus e só Ele tem essa capacidade de julgar com justiça, porque por causa dessa característica dele de amor, e Ele conhece todas as coisas. He teaches his followers how to love their enemies and pray for those who persecute him. True perfection is love, and the foreign to be merciful, né? Então, Deus aqui, Jesus, né? Jesus estava ensinando seus seguidores que o amor aos seus inimigos e orar por aqueles que perseguem vocês, né? Que nós devemos fazer isso. Por quê? Porque a perfeição perfeita, não tem como ter perfeição perfeita, né? Mas a verdadeira perfeição é o amor. Essa é a verdadeira perfeição, né? E que nós devemos seguir esse amor com misericórdia, with merciful. Even those, ou seja, todavia, who do not deserve it. Quem não gostaria disso? Quem não gostaria de fazer as coisas certinhas no perfeito amor? Todo mundo gostaria de ser tratado assim, todo mundo pensa, eu quero ser tratado com amor. A gente também tem que tratar o próximo com amor, né? E ser perfeito nisso, ser, sabe, tão perfeito quanto Deus é. This principle is actually to lead to it was means to reflect God's character. Essa grande ideia, tipo, não é que você vai ficar sem justiça, né? Que, poxa, eu vou ser injustiçado se eu não buscar por justiça e tal. E a gente fica naquela neura, né? Que o propósito de Jesus aqui é que nós devemos refletir o caráter de Deus. E refletir o caráter de Deus, às vezes, é não buscar justiça no momento. A gente está buscando refletir o caráter de Deus. E a revenge, sabe? A vingança, quem vai pegar e tratar esse negócio com justiça e vai acabar com tudo, na verdade isso pertence a Deus e não a gente. Então vamos deixar que Deus lide com essas coisas e fica tranquilo, que Deus vai dar o perfeito encerramento de todas as coisas. Ele sabe o que quer, ele sabe o que faz. A gente tem que confiar nele. E isso é uma das coisas que Jesus vem trazer pra gente. Não buscar a vingança e buscar o perfeito acordo com as características de Deus. Beleza? É isso que temos para hoje. Amanhã, sexta-feira, geralmente a gente faz um resumão da lição, então te convido aí para assistir amanhã todo o resumo de tudo que a gente passou nessa semana. Beleza? Fica com Jesus. Até mais. Joy and a joy at the mountain, like joy on the mountain, like joy on the mountain, in my joy, and I joy on the mountain, and I joy on the mountain, and I joy mountain, we must joy.